Você está no Respostas Humanas, o podcast da Associação Brasileira de Recursos Humanos, a BRH, produzido em parceria com a Bravende. Eu estou muito feliz por dar voz a quem impacta, transforma esse país com um olhar de gente. Estaremos aqui conversando com pessoas incríveis, profissionais incríveis, mas que também são seres humanos incríveis. E estamos inaugurando esse podcast no 49º Congresso Nacional de Recursos Humanos, o CONAR. Teremos muitos convidados que estarão por aqui palestrando, estarão aqui compartilhando com você insights das transformações que têm acontecido nesse mercado. Só que eu não estou sozinho nesse bate-papo, nessa jornada. Eu estou acompanhado da Elis Soares. Tudo bem, Elis? Tudo bem, Carlos. Um prazer estar aqui. E eu acho que a gente está sendo muito pioneiro e muita expectativa para todos esses episódios. É isso aí. Tá animada? Demais, demais. Eu também tô. Só olhando aqui para os nossos roteiros, os convidados são pessoas que vão trazer muitas respostas humanas. São de peso, né? São de peso. E os primeiros convidados foram os pioneiros, idealizadores desse podcast. Estamos acompanhados aqui do Paulo Sardinha, presidente da BRH, e Marcelo Pirani, diretor do CONAR. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, para a gente falar de assuntos tão importantes aí, relevantes e de respostas humanas. É isso aí. E o nosso primeiro tema é conversar sobre o CONAR e os impactos na área de gestão. Mas para a gente começar, nós queremos conhecê-los não só com aquilo que muitas vezes está escrito no LinkedIn, profissionalmente. Mas quem são vocês como seres humanos? Quem é você, Paulo? Acho que a forma mais objetiva de dizer é o pai da Camila e do Juliano, né? A principal missão que eu tive na minha vida, 2 filhas que eu amo de paixão, né? E que, com muito orgulho, são 2 pessoas do bem, trabalhando de uma maneira muito honesta para esse mundo. Né? Esse é o principal ponto. E você, Pirani? Vou na mesma linha do Paulo, né? Eu não sou pai, mas sou padrinho de 8 meninas. Então, acho que isso torna a gente mais sensível, né? Com o olhar para as pessoas, né? O olhar para um mundo em transformação e constante transformação. Acho que esse talvez seja, né, o meu olhar e o meu desejo, né, de todas as minhas atuações aí. E o CONAR é uma delas, né? Para a gente poder extravasar aí esses sentimentos. É isso aí, estamos na 49ª edição, um evento já consolidado, esperado, procurado. Como é que vocês avaliam o impacto desse evento no ecossistema de recursos humanos e quais são as expectativas que vocês têm para esse evento especificamente? O CONAR, embora seja a abreviação de Congresso Nacional, ele já tomou o caminho de ser um evento internacional. Hoje nós temos aqui aproximadamente pessoas de 20 países, né, presentes aqui durante o evento. Eu costumo dizer que se a gente pudesse colocar um do lado do outro, os conhecimentos que são trabalhados aqui é um MBA que a gente faz em 3 dias, tal a magnitude, né, das pessoas que aqui comparecem para contribuir, compartilhando conhecimento de tudo que se trata aqui. Não é fácil chegar à 49ª edição, quando a gente pensa que esse número é bem significativo, porque quando a gente estuda as organizações, muitas organizações não conseguem chegar a essa marca. Então a BRH e o CONAR têm uma marca de perenidade estabelecida ao longo desses anos e que é muito bom, um motivo de orgulho para nós que trabalhamos em recursos humanos. Acho que a oportunidade da gente ter esse contato, né, com conteúdos, com a diversidade de uma maneira geral, né, diversidade de pensamento, diversidade cognitiva, ter a oportunidade de conversar com expositores. Ontem estava conversando isso com o Paulo, né, onde a gente dizia que só para a montagem do evento como esse, são mais de 1.000 pessoas movimentadas aqui, né, 3 dias de montagem e agora, né, mais inúmeros profissionais trabalhando, trazendo conhecimento. Então, acho que é um trabalho árduo de equipes efetivamente dedicadas, né, e que pertencem também aos quadros da BRH Brasil como voluntários, né, que é o mais legal, de você perceber que tem esse sentimento. E
tem muito coração num evento como esse. Então acho que esse é o grande ponto. E vocês também trazem a cada ano um tema específico para que seja um fio condutor para as palestras, para as conversas. Vocês já falaram de humanizar, de acolher, e aí este ano vocês trazem um repensar hoje em uma realidade plural. Como é que vocês chegaram nesse tema? Bom, tem uma influência histórica e uma visão do presente. O que é uma influência histórica? Eu fiz a minha carreira toda em recursos humanos, estagiário, diretor para a América Latina. E, de maneira objetiva, lá atrás, nos anos 80, 90, uma pessoa de RH chegava na sua empresa, entrava, fechava a porta da rua e ia cuidar do que acontecia dentro das organizações. Nas palavras da época, a gente ia treinar, ia fazer inscrição de cargo e salário, integração, tudo isso. Com o passar do tempo, a atividade de recursos humanos extrapola por completo o que acontece apenas dentro das organizações e começa a ser influenciada pelo que está do lado de fora. O exemplo simples é a questão de responsabilidade social, que começou a trazer um olhar das empresas, por obrigação e por direito, vamos dizer assim, para o que estava acontecendo no seu entorno. Então hoje não se pode pensar na atuação de um profissional de recursos humanos apenas dentro de uma organização, seja ela de que natureza for, seja ela de tamanho for. Ele tem que olhar realmente tudo o que acontece no ambiente. Normalmente o profissional de recursos humanos é muito lembrado quando a gente fala de mundo do trabalho. Mas se a gente pensar bem, antecedendo o mundo do trabalho, nós temos a questão da família, da educação, da saúde. Não há quem chegue ao mundo do trabalho de uma forma plena se não tiver tido acesso à educação e saúde. E aí esses temas também começam a entrar na pauta de recursos humanos. A gente fala também de uma outra ótica, que é pensar de um indivíduo até o país. Então o indivíduo nasce, tem que ter acesso à saúde e educação, entrar no mercado de trabalho, se desenvolver. Desse desenvolvimento vem as lideranças que nós precisamos para conduzir as organizações. As organizações precisam ser produtivas, e produtividade não é só um conceito de economia nem de tecnologia, é um conceito humano. Para ficar fácil de entender, não existe uma organização produtiva se você não tem lideranças que são uma base de confiança na relação com os empregados. E esse conjunto de organizações produtivas forma a competitividade de um país. Bom, tudo isso lembra a gente uma realidade bem plural. E aí também tem um desafio. Como que olhar para isso tudo e ter uma matriz de orientação, ter uma forma de se conduzir dentro dessa realidade. E foi isso que motivou a edição desse ano. Acrescenta-se que a gente saiu de uma pandemia, não parece, mas foi há muito pouco tempo. Sim. Há muito pouco tempo. E a pandemia ela trouxe um conjunto de aprendizagens repentinas. O que aconteceu durante esse período foi um ato de violência, de crueldade com muitos de nós, e também tivemos que aprender não num processo estruturado e planejado, tivemos que de uma hora para outra aprender. Então isso fez com que essa realidade plural fosse extremamente volátil, né? Enfim, diante de tudo isso, a gente tem que reconhecer essa pluralidade, mas ao mesmo tempo saber se conduzir sem se perder. Estabelecer alguns focos, estabelecer algumas diretrizes, alguns caminhos que podem nos levar a isso. Eu queria fazer de uma maneira muito curta, né? Em função até do que o Paulo já trouxe, mas eu vou contar um fato que aconteceu hoje pela manhã, na abertura do CONAR. Estou eu na recepção do CONAR, me chega uma pessoa de uma outra feira que está acontecendo aqui ao lado da área de construção civil. Aí ela entrou, virou e falou assim, aqui não é a feira, vou me lembrar o nome agora, a feira de construção? Não, a feira é no próximo pavilhão, né? Aqui, a feira é do que aqui? Aqui é o Congresso Nacional de Recursos Humanos. Ele falou assim, então, não tem nada a ver. Ele saiu, eu fiquei pensando, mas tem tudo a ver, né? Construção civil também é feita de gente, né? Também é feita com o impulsionamento do ser humano. Então, acho que a pluralidade se dá, né?
a partir do momento que a gente traz essa ótica. Traz a ótica do pensar, do repensar, do olhar a realidade com outros, né, com outras visões, com outros aspectos, trazendo aí a confiança de que o ser humano pode prosperar por meio da saúde, por meio da educação, por meio das perspectivas que a gente busca de sermos melhores dentro das empresas, né? E efetivamente eu acho que a nossa associação, o evento, tem esse poder e essa possibilidade de influenciar o profissional que pode sensibilizar as pessoas para esse olhar. Então, acho que quando a gente começa a pensar, né, na pluralidade, quando a gente começa a pensar no repensar hoje, traz toda essa característica histórica que o Paulo trouxe, mas efetivamente ajudar as pessoas também a saírem um pouco, né, da sua realidade e como é que a gente constrói o nosso caminho a partir da nossa realidade para também trazer para o futuro. Perfeito. E Pirani, você atua à frente da curadoria de tudo que vai vir para cá de conteúdo, temas. Você já teve acesso a tudo que vai ser compartilhado aqui, ou pelo menos uma boa parte dos temas macro. O que você está vendo de tendência, de temas importantes para que a gente possa discutir nesse ecossistema de recursos humanos? Carlos, acho que assim, tem duas coisas que eu acho importante a gente trazer nessa sua pergunta. A primeira delas é que uma curadoria do evento não se faz sem confiança, né? Então, obviamente, eu não desperdiço a oportunidade de agradecer ao Paulo Sardinha, a diretoria executiva, pela confiança dedicada, né, a mim, entregue a mim. E aí, meu trabalho, né, também entregar essa confiança para um outro grupo de pessoas maravilhoso, que é um grupo de 35 pessoas que compõem toda essa grade do CONAR. Então, isso acho que é a oportunidade da gente exercitar a confiança, né, no seu mais alto grau. E o segundo ponto é olhar, primeiro, para as características humanas, cada vez mais humanizar. O ChatGPT, as tecnologias, né, o aliar a tecnologia, o olhar para o futuro do trabalho, o olhar para as conquistas, né, que a gente teve, perceber como é que a gente trata a diversidade dentro dos ambientes. A diversidade, mais uma vez, na sua amplitude, incluindo a diversidade cognitiva. Então, são esses aspectos. Nós vamos ter aqui, como o Paulo falou, representantes de muitos países, de muitas culturas. Sim. E isso também vai estar refletido no palco do CONAR. Acho que, fundamentalmente, eu traria estes aspectos, mas tem uma característica fundamental. Nós optamos esse ano para que aconteçam debates no palco. Por quê? Para que as pessoas possam trocar ideias, para que as pessoas possam dar exemplos de como trocar ideia e, fundamentalmente, de eu respeitar opiniões diversas da minha. Que acho que aí é o que é legal. E trazer experiências diferentes da minha. Acho que isso que é a grande característica do CONAR. Se eu eleger aqui um tema, Carlos, vou estar sendo injusto. Então, acho que todos eles são importantes. Acho que as pessoas, infelizmente ou felizmente, as pessoas vão sair assim, poxa, queria ter muito ter assistido aquela outra, mas só deu para assistir essa. Enfim, mas é isso. Acho que a grandeza do CONAR está nisso. E como pioneiros, vocês estão trazendo também pela primeira vez um estúdio para dentro do CONAR. Esse podcast está aqui, Respostas Humanas, e a gente está fazendo essa inauguração dessa conversa. Uma conversa que vai acontecer lá no palco, com um estilo podcast, a gente fazendo aqui gravado e também mostrando aí para quem não está aqui no YouTube. Como é que essa ideia, essa realização vem de encontro com essa 49ª edição do CONAR? Aqui eu falei assim, vamos decidir o nome. O Paulo falou assim, eu já tenho um nome se borbulhando aqui na minha cabeça, e acho que é esse aqui. E talvez, como veio dele, acho que talvez seja legítimo aí que ele traga aí o que o inspirou, né? Então deixa até antes completar um pouquinho o que você falou. Do ponto de vista da natureza humana, nós permanecemos os mesmos desde que fomos criados. Em termos de sentimento e emoções, elas não mudam, elas são as mesmas. O que a gente percebe é a mudança de ambiente e mudança nas relações. O ambiente que nós vivemos e as relações como são estabelecidas, elas mudam ao longo do tempo. Quando a gente pensa em tendências, na verdade, a gente pensa na pessoa, no centro de uma mudança muito grande que envolve as relações que ela estabelece, que envolve a maneira com que ela lida com o ambiente, preservando as mudanças. Então a gente tem que olhar para o futuro
a gente tem que olhar a inserção da pessoa nesse futuro com essa mudança de relações, de conceitos, de valores. Porque o homem em si é quase que estático, o homem, a pessoa, a mulher, é quase estática no sentido das suas emoções e seus sentimentos ao longo do tempo, né? Bom, aqui, o que a gente pode dizer, Marcelo? Aqui a gente ficou naquela... Sempre tem aquela coisa, né, Carlos? Ficamos com um briefing, né? Vamos escolher o nome. Aí sentamos uma hora e falamos assim, agora a gente precisa escolher o nome, que agora não tem mais jeito, né? Porque muitas pessoas assim, não, recursos humanos, aí castiga no recurso, né? Isso não... O humano é muito mais que recurso, né? É verdade, mas acho que também a gente não pode se distrair com algumas questões que não são tão relevantes. Se você olha no mundo inteiro, recursos humanos, o HR, quer dizer, é uma coisa consolidada. O que nós temos é que atribuir um sentido mais amplo, né? De qualquer maneira, quando eu fui desafiado, o que seria então no lugar de recursos humanos? Aí veio a ideia de respostas humanas, né? No sentido do humano dando as respostas que precisam, né? Que são necessárias, aquelas que nós procuramos. Então foi uma mudança, né, que a gente colocou aí para chamar a atenção. Nunca seremos recursos. O recurso está ali definido, vamos em frente, vamos fazer isso maior. E, aliás, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de poder estar com vocês nessa jornada. Serão 3 dias aqui entrevistando muita gente e eu falo que quando a gente está na posição aqui de host, de facilitar as conversas, a gente aprende muito. Então a mente ela se amplia de uma forma muito incrível. Mas quem está nos assistindo, algumas pessoas já podem, né, fazer parte de empresas, estão associadas à BRH e outros talvez não. Então a pergunta que eu quero trazer aqui para você é o seguinte: além do próprio Conar, como é que as empresas podem contar com a BRH para auxiliá-las na gestão de pessoas, em toda a transformação que a gente tem vivenciado aí no nosso planeta? Olha, a BRH está presente em 21 capitais mais Brasília, né? Então, primeiro ela está de portas abertas e ali é sempre um espaço onde recebemos todos para conversar, para discutir, para falar. A BRH não é, por exemplo, como um sindicato, ela não é normatizadora, né? O princípio dela é de permitir uma construção coletiva. E independente até de ser associado ou não, somos todos profissionais de recursos humanos e a gente está aberto para receber, conversar e construir uma forma coletiva. Eu costumo dizer o seguinte: o talento é muito ligado à individualidade e a gente tem que preservar realmente o talento. A gente não pode esquecer da construção coletiva, inclusive que os talentos não podem atrapalhar a construção coletiva, né? Então a arquitetura da BRH é de uma construção coletiva que a gente recebe todos os profissionais, independente de ser associados ou não, independente de ser brasileiros ou não, para discutir o nosso papel e como fazer essas intervenções que esperam de nós dentro de uma organização, dentro do ambiente que ela está inserida. Complementando aqui, né, Carlos e Elis, as empresas podem se associar às ABRHs dos seus respectivos estados, né? A BRH Brasil não tem associados diretos ainda, né? Mas os associados se estabelece através das seccionais. Através das seccionais. Então a gente tem aí estabelecidos, né, na grande maioria dos estados brasileiros, as pessoas e as empresas podem fazer essa associação, né, e também trazer isso para os fóruns locais, né, onde a gente tem o Conar, que é o grande evento da BRH, mas nos estados a gente tem excelentes eventos, excelentes oportunidades da gente discutir as culturas locais, né, as demandas locais, regionais, o que é muito legal também e legítimo, né? Acho que a gente vai ampliando isso a partir da unidade, né? Se a gente pensar em Brasil, por exemplo, a discussão começa no município, né? Exatamente. E aqui quando a gente chega na BRH Brasil também, quer dizer, ela começa nas seccionais, nas demandas das seccionais. Há um grande respeito pelos presidentes das seccionais, que também fazem um trabalho belíssimo e voluntário também. Então, tem sempre esse estímulo, a gente percebe a preocupação de toda a diretoria executiva da BRH Brasil, né? Olhando para essa perspectiva. Então, acho que é uma grande oportunidade para as pessoas. Tem muitas iniciativas locais, regionais,
que são muito intensas também e que acabam culminando, obviamente, nisso que a gente vê no CONAR, aqui, uma vez por ano, né, nessa sede, né, vamos dizer, que é a recepção de todas as nossas seccionais. Só para dar uma ideia rápida numérica, a BRH tem por todo o Brasil mais de 9 mil registros de associados. O que significa isso? Porque um registro pode ser uma pessoa física, um profissional, um estudante, ou pode ser uma organização. Então, por trás de um registro pode ter uma pessoa ou várias pessoas, né? Mas a gente estabelece, né, essa marca de mais de 9 mil registros, tendo uma despreocupação em definir de quanto a gente atinge realmente. Aí pode multiplicar por 3, por 4, que vai chegar no número próximo aí de pessoas que circulam, né, na esfera da BRH. Muito bom, eu queria aproveitar esse tema aí de repensar a realidade plural e trazer também aí um desafio para vocês, para que a gente possa incluir quem está nos acompanhando, mas que não podem nos ver. Então, que a gente possa descrever-nos aqui para que essas pessoas possam pelo menos nos imaginar. Então, eu, Eli Soares, sou uma mulher branca de estatura média, com os cabelos longos, enrolados, com luzes. Nós estamos em 4 pessoas aqui, numa mesa retangular branca, com 4 microfones. Vou citar também a equipe técnica que está dentro da sala, que é o Lucas e o Cadu, com vocês. Bom, vamos lá. Eu, Carlos, estou de uma polo azul marinho, eu sou de pele branca, tô de óculos, cabelos pretos para trás e sorrindo agora. Bom, eu tenho 63 anos, pele clara, barba e cabelo branco, já foi preto um dia, não é mais, uma pessoa de estatura mediana e muito feliz com esse momento que a gente está vivendo aqui. Bom, eu sou Marcelo, cabelos brancos também, poucos, né? Poucos, me faltando à frente um pouco, né? Barba branca, visto hoje uma roupa azul, né? Óculos também quadrados, né? E também quero externar aqui primeiro a minha alegria de esta iniciativa, poder estar dando esses louros, a gente conseguir ter colocado em prática esse podcast, né? Com esta parceria. Né, e convidar, obviamente, todas as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, para que possam prestigiar todos os episódios. Só que no CONAR serão 30, né, 30 episódios de muita riqueza. Então, obrigado por essa oportunidade, por essa parceria, né? Acho que ela tem muito a contribuir com o nosso público. Muito bom. E para a gente fechar a nossa conversa, que o evento está só começando, eu quero trazer aqui para o nosso bate-papo quais respostas humanas vocês gostariam de dar para algumas palavras que eu vou trazer. Agora que o bicho pega, né? Vamos lá. Diversidade. Diversidade, eu diria que já não é mais a palavra que representa, porque a diversidade acabou polarizando-se um pouquinho. Costumo brincar, uma multidiversidade, é uma redundância. Mas que é para lembrar a nós que não se trata de uma discussão de 2 pontos de vista diferentes, ou divergentes, ou próximos ou não. A gente tem que retomar a ideia inicial de multiplicidade, de aceitação, de reconhecimento, né? Isso para mim é diversidade. Eu acho que, complementando um pouco isso que o Paulo trouxe, com o qual eu concordo muito, é complementariedade. Cada vez mais ter respeito pelo mundo do outro, pelo olhar, pela visão, pela perspectiva do outro, né? Então, acho que também... e trazer a sua, obviamente. Complementar cada vez mais. Porque a gente pode olhar, é um ou outro, ou é um e outro, ou um com outro, né? Então, quando a gente junta essas coisas... Uma segunda palavra aqui, vamos lá. Inclusão. Quais são as respostas humanas para a inclusão? Inclusão é um ato de generosidade e respeito. É um ato de generosidade de receber. Aí você me lembrou até uma passagem minha, porque eu sou filho de surdos, né? Os pais eram surdos. Eu me lembro que sempre quando eu chegava no local com meu pai, as pessoas olhavam, viam que ele era surdo e davam 2 passinhos para trás. E eu era criança, ele um dia me chamou, eu me lembro que disse assim, filho, não se preocupa com isso não, porque eu sou diferente, então eu tenho que me incluir. E eu achava meu pai um herói, e realmente ele era um herói ao fazer isso. Hoje eu diria que não.
não é ele que tem que se incluir, não é ele que teria que se incluir. Ele tinha que ser incluído. Então, essa questão de inclusão prevê uma responsabilidade daqueles que estão num ponto mais favorável por alguma razão, né? De acolhimento, de respeito. É um trabalho de generosidade, um trabalho no bom sentido, um trabalho de você trabalhar de uma forma generosa para que todos fiquem bem. Tem duas expressões que eu gosto muito. Primeiro, que a soma de todas as minorias é que faz a verdadeira maioria. Isso é uma coisa muito importante. Repete aí, a soma de todas as minorias é que faz a verdadeira maioria, né? Esse é um ponto muito importante que a gente tem que cuidar e preservar. Eu diria que é o exercício constante da intencionalidade. É ter a intenção de trazer as pessoas junto, ter a intenção de efetivamente dar reconhecimento, né? Eu sei que tem uma história aí que é muito popular, que é a questão de convidar para dançar, né? Não é só tocar a música que as pessoas gostam, é convidar para estar junto. Então acho que tem que ser intencional cada vez mais, né, a inclusão. Essa história do Paulo é muito representativa, porque você imagina alguém que tenha todos os sentidos de uma forma completa, que possa gozar de todos os sentidos, né, criados por pessoas que não tinham todos os sentidos. Então, acho que esse talvez seja a representatividade da inclusão, é ter intencionalmente a vontade, o desejo de exercitar a compaixão, a empatia, o trazer junto, né? E isso me lembra aqui também uma coisa, nós estamos muito orgulhosos desse CONAR, porque esse CONAR representa, e nós temos representantes de todos, né? E de todas, que é mais legal para nós, né? Então, desde jovens 30 no palco, né? Desde jovem 30 menos até 50 mais, né? Enfim, vamos ter um surdo-mudo no palco, vamos ter um autista. Eu acho que isso talvez a inclusão seja isso, o exercício intencional de trazer as pessoas cada vez mais próximas. Legal. E aí, qual a última palavra aqui que a gente quer saber quais são as respostas humanas? Tá na moda, viu? Saúde mental. Aí a gente até respira. Saúde mental, vamos respirar. Pra gente manter a nossa saúde mental, vamos respirar. Como psicólogo, eu sempre, quando esse tema, primeiro vamos ter um cuidado grande de entender que nesse mundo plural nós temos saúde, que é física, que é mental, que é emocional. Então ela é muito plural também, a gente tem que ter um cuidado. Eu diria que a preocupação com a saúde é uma preocupação natural, que tem que ser íntegra, né? Nós não podemos imaginar que o indivíduo ele tenha preservado uma parte apenas da saúde. Eu sempre oriento que, por exemplo, dentro das organizações, você não costumava ter especialistas que tinham capacidade de diagnosticar quem necessitava de alguma ajuda, né? Diferente da saúde física, que é um pouco mais tangível, né? A saúde mental, ela tem uma complexidade maior por ser, às vezes, muito intangível. Mas é muito bom saber que se colocou na pauta de prioridades, né, um cuidado com o ser humano que não é apenas um exame, né, periódico, é realmente um olhar de atenção do ponto de vista emocional, que muito antes de se pensar em questões mentais, a gente tem que entender que há algumas coisas que são no estágio emocional. Agora, é muito bom perceber que isso se tornou uma preocupação de todos nós nesse espaço de organização dentro e fora. A imagem que me vem quando a gente fala de saúde mental é sempre aquela do equilibrista no circo, né? Equilibrando todos os pratinhos. No final das contas, quando a gente está falando, né, de estar são por inteiro, equilibrar os pratinhos, né? E a saúde mental cada vez mais é o exercício da liderança pessoal dentro das organizações para que a gente possa combater ambientes tóxicos, para que a gente possa permitir os talentos que sigam adiante, mas, sobretudo, não permitir que as pessoas adoeçam em função do seu trabalho, do seu exercício profissional. Acho que o equilíbrio dos pratinhos, para mim, seria aí
figura, a analogia que eu poderia Legal. fazer nesse momento aqui. Bom, o papo tá incrível. Chegamos aqui ao final da nossa conversa. E para fechar, quem ainda não está conectado com vocês, como é que as pessoas encontram vocês? Muito fácil, na site da BRH. Mas, Site da BRH. É. Legal. não, a BRH, quer dizer, inclusive todos os meus endereçamentos são públicos, estão realmente no site da BRH, no LinkedIn, através do Instagram. Legal. Tem um volume muito grande, me permitam dizer, de acesso, então às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu costumo atender a todos que me procuram, como eu gosto de ser atendido quando eu procuro alguém. Legal, Paulo. E também a mesma coisa, LinkedIn, Instagram, né, todos os canais aí, né, e da mesma forma, né, essa disponibilidade. Acho que é isso que acaba alinhando muita gente dentro da BRH, estar disponível para as pessoas integralmente, para que elas possam lançar mão, vamos dizer assim, dos nossos olhares, da nossa perspectiva também. Então, sempre à disposição para novas parcerias, né, para novos olhares, para construções coletivas. Acho que esse é o ponto importante. Legal. Começamos bem, hein? Você achou? Eu achei excelente. Ótimo, né? Bem não. E até lembrar para quem está sendo tocado aí por esse episódio, se inscreva no canal da BRH, clica no sininho para poder acompanhar as notificações também. E obrigado pela parceria, viu? Mais uma vez. Obrigado por essa construção, por permitir, né, que ouvir as nossas demandas e também por trocarmos, né, para que a gente pudesse consolidar isso, trazer isso como realidade. Aproveitar a presença do Paulo também, que é o grande patrocinador, né, como o dirigente máximo da BRH. Acho que iniciativas como essas só são permitidas porque a gente tem acessibilidade no topo, né? E isso acaba sendo permeado. Então, acho que essa é uma iniciativa que, com certeza, acredito que nós tenhamos bons frutos com ela. Muito obrigado pela parceria. Legal. Nós que agradecemos. Sigamos juntos. Sigamos juntos, é isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.